Nós queremos começar mais um momento de louvor e de adoração a Deus, que é um culto, e invocamos a presença desse Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que o texto de Filipenses 4:4 também possa nos acompanhar, porque Paulo diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Que nós realmente nos alegremos no Senhor, que confiemos no Senhor e que saibamos que Ele é Senhor de tudo. E é por isso que nós queremos agora ter um momento de louvor, cantando duas músicas, e que nós realmente possamos pedir que Deus venha guiar a todos nós, porque nós estamos aqui para louvá-lo e também para adorá-lo. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, podes adorar a Deus, podes adorar a Deus, basta invocar seu nome, podes adorar a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Nós também queremos ouvir da palavra de Deus, palavra do Antigo Testamento, do Salmo 120, onde o autor fala sobre algo que é importante, que é um cântico de peregrinação. Diz o seguinte: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O salmista aqui nos convida a nós realmente refletirmos com quem nós estamos andando, em que ambiente nós estamos, que nós possamos andar com pessoas de paz, para vivermos em paz, porque se a pessoa odeia a paz, significa que o ambiente onde ela está também vai ser um ambiente onde a paz falta. E do Novo Testamento, de 1 João, capítulo 4, os versículos 7 até o 12, que fala do amor de Deus, diz o seguinte, 1 João 4, 7 a 12. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Que nós possamos também viver em amor, porque a paz, ela tem como princípio o amor, e o amor vem do nosso Deus, que é Senhor. E é por isso que agora queremos também ter um momento de oração, buscando o cuidado e a presença de Deus com uma palavra de oração. Pai amado, como é bom nós estarmos diante da Tua presença, de nós nos reunirmos, Deus, na Tua casa para Te adorar, para ouvirmos essa palavra onde nós estivermos. Como é bom, Deus, entender e perceber que o amor vem de Ti, a paz vem de Ti. Assim como foi cantado há pouco, que a graça do Teu amor venha sobre nós. Sim, Deus, derrame abundantemente dessa graça sobre cada um de nós nesse momento. Teu amor é incrível, Teu amor é firme, Teu amor é constante. E pelo fato de esse amor ser constante, nós podemos ter a certeza da salvação. Deus nos guie, nos oriente, para que este momento agora de louvor, de culto, de adoração, seja o momento de nós deixarmos o Senhor nos ensinar e que nós realmente possamos nos colocar diante da Tua eterna e santa presença. Pedimos perdão pelos erros, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão, Deus, porque tantas e tantas vezes nós fazemos aquilo que não agrada a Ti. Vem, Deus, derramar sobre nós do Teu Espírito, da Tua bondade e da Tua fidelidade. Em nome e por amor de Jesus que nós clamamos e pedimos. Amém. Só quero lembrar, quem está ouvindo agora e também puder auxiliar, nós estamos precisando de alimentos, preferencialmente de quilo. Então, se está no teu coração ainda quem é aqui da nossa comunidade nos auxiliar, traga aqui até a igreja. Tem pessoas sendo auxiliadas e no momento nosso estoque está baixo. Então, nós pedimos que as pessoas aqui da comunidade, ou das duas comunidades, também possam auxiliar. E se você não é aqui da igreja, da comunidade, também quer auxiliar, também isso é bem-vindo. Então, que Deus, de fato, nos ajude nesse auxiliar outras pessoas, que isso também é uma forma de amor. E é por isso que nós queremos agora também, nos preparando para a mensagem, entoar 2 hinos, que nós possamos lembrar que no serviço de Deus, que é o Rei, nós somos felizes. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decididamente,
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós queremos refletir nesse momento sobre um texto, um tema que não é tão recorrente, tão comum nas pregações das nossas comunidades e também na nossa caminhada de fé. Eu peço aí, se você quiser também acompanhar, abra Provérbios capítulo 30. Nós queremos trabalhar o tema nesse final de semana, os versículos de 1 até o versículo 6. E na semana seguinte, semana que vem, nós queremos trabalhar o tema do 7 até o 9, que é uma oração. Hoje nós queremos, na verdade, trabalhar esses ditos desse homem chamado Agur, tá? Eu vou ler então o texto de Provérbios 30, de 1 até o 6. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Etiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Eu não sei quantos que estão me ouvindo agora, conhecem aquela história que é uma história bem infantil, na verdade um conto de fada do século XIX, Caixinhos Dourados e os Três Ursos. A gente sempre contava para os nossos pequenos em casa também, e eu creio que as crianças conhecem bem essa história, dos Caixinhos Dourados e dos Três Ursos. É interessante essa história. Diz que o Caixinhos Dourados, essa menina invade uma casa, que a porta estava aberta, e ela chega lá na cozinha e ela encontra 3 tigelas, uma grande, uma média e uma pequena. Ela vai lá na grande, estava muito quente. Ela vai lá na média, estava muito frio. Daí ela vai na menorzinha, come e diz que está gostoso, algo bem suave como ela queria.
Depois diz que Caixinhas foi lá e viu lá na sala 3 cadeiras. A primeira era muito grande, muito alta, ela não conseguiu subir. A segunda diz que era também média, mas ela disse que se sentiu um pouco desconfortável. E na terceira diz que ela se sentiu bem, tranquila, sentou, só que quebrou. Como a Caixinhos Dourado estava cansada, ela decidiu então descansar e ela foi até no quarto, lá disse que tinha 3 camas. Ela viu uma cama bem grande, mas era dura demais. Ela foi lá numa cama do meio, que era média, ela diz assim, mas é macia demais. E ela foi na terceira cama e disse, que coisa boa, aqui eu vou dormir. E ela acabou adormecendo. E disse que depois de um certo tempo, os ursos voltaram da sua saída e descobriram o dano que eles tinham sofrido. Alguém tinha comido, mexido na comida deles, quebrado uma cadeira, e aí eles vão lá no quarto, quem é que eles encontram? Uma pequena menina, uma loira, lá uma galega, né, caixinhos dourados, está lá dormindo. E a menina se assusta quando vê os ursos e acaba fugindo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Se você olhar para esse texto, essa história dessa infantil, né, caixinhos dourados e os 3 ursos, na verdade está falando de algo que um bom ensinamento que nós queremos ter na nossa vida. Fala das coisas que nós queremos tudo sob medida, do meu jeito, sob medida para mim. Tá? Aquilo que não está dentro daquilo que é a minha medida, eu não gosto. Se é muito grande, se é médio, é aquilo que vai encaixar na minha vida. E eu acho interessante isso, né? As coisas têm que estar sob medida. Não seria bom e não seria maravilhoso se nós, no nosso dia a dia, pudéssemos ter assim, alimentos sempre do jeito que nós gostamos, os móveis da nossa casa sempre confortáveis, do jeito que nós queremos, tudo sob medida, tá? Mas nem muito e nem pouco, seja naquela dosagem certa. Mas vamos levar isso para uma outra área. Por exemplo, ter a demanda dos nossos trabalhos na medida certa. Nem ter de mais e nem ter de menos. Aquilo que é o correto. De repente, questão financeira. Nem ter de mais e nem ter de menos. Naquilo que é suficiente. Nas nossas emoções ou nos nossos relacionamentos. Também nada de mais, exagerado. Né? Tem gente que é melosa demais. Mas também não de menos, aquele que parece que quer se afastar. Tudo na medida certa. Será que não é isso que nós muitas vezes gostaríamos? Talvez seja assim que nós gostaríamos. Ou seja, queremos uma vida equilibrada, evitando extremos. Até parece uma boa maneira de nós vivermos, mas a vida na realidade a gente sabe que não é assim, conforme a Caixinhos Dourados aí quer nos ensinar, que a coisa tem que ser do meu jeito, daquilo que eu gosto e quero. Por isso que é importante nós lembrarmos que a nossa vida, ela precisa algumas vezes de ter um ponto ideal. Os jogadores de tênis, normalmente esses de tênis de quadra, não de mesa, de quadra, eles dizem que a raquete deles tem um ponto ali, um ponto ideal. Diz que o jogador, quando ele bate a bola naquele ponto ideal, quando ele bate essa bola, diz que ela vai numa velocidade exata e com a precisão que ele quer, aonde ele deseja colocar aquela bola, porque ele descobriu qual é o ponto ideal. E hoje, nesse momento, aliás, eu quero agora refletir como é que Deus vai nos auxiliar a nós acharmos o ponto ideal da nossa vida. Conselheiros de carreira que falam, normalmente vão trabalhar com jovens, dizendo, você quer seguir qual profissão? E a gente faz testes. Normalmente o conselheiro profissional lhe diz o seguinte, que o ponto ideal para nós sabermos se aquele trabalho é o ideal para nós se aquilo que eu faço eu gosto, se aquilo que eu faço me faz bem e também se aquilo que eu faço acaba me recompensando. Vida equilibrada. Isso nos leva, na verdade, ao texto de Agur. O autor de Provérbios 30, aqui, é um homem chamado Agur. Texto pouco explorado e pouco conhecido. Vamos entender um pouco, na verdade, o que esse texto aqui do capítulo 30 quer nos ensinar. O Agur aqui talvez queira nos mostrar o seguinte no capítulo 30. Né? Bem, se você pode estar dizendo o seguinte, mas eu não sei nada do livro de Provérbios. Eu tenho que dizer para vocês 3 coisas. Tá? Primeira delas, talvez aquilo que você nunca se deu conta desse texto, porque algumas vezes a gente gosta daquele texto que cai no coração, e esse talvez não seja aquele texto que caia no coração.
Talvez você já leu esse texto, mas nunca prestou atenção naquilo que o autor de fato está dizendo. E, porque se você olhar para o texto do Agur aqui, principalmente dos versículos 10 em diante, parece que ele está com um monte de gente na frente dele, numa plateia, e ele está contando na fala dele como se ele fosse um comediante, de historinhas. Esses versículos aí são em blocos. Tá? E também o capítulo 30, versículos 7 a 9, é a única oração no livro de Provérbios. Não tem outra oração. E esses versículos, no próximo culto, nós queremos então trabalhar. Hoje nós não vamos olhar os versículos 7 a 9. Como é que nós vamos entender esse texto? Provérbios, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Os estudiosos da Bíblia dizem que a maior parte desse texto foi escrito pelo Salomão, e ele compilou os versículos, capítulo, aliás, de 1 até o capítulo 22, versículo 16. Do capítulo 22, versículo 16, até o capítulo 24, versículo 34, ali são palavras de sábios, que nós não sabemos quem são esses sábios. Do capítulo 25, 1 até o 29, 7, fala dos escribas de Ezequias, que escreveram então esses capítulos. O capítulo 30 fala do Agur, e no capítulo 31 diz que é ditados do rei Lemuel. Tá? O capítulo 31 é o mais conhecido, principalmente entre o público feminino, porque o capítulo 31 ali fala da mulher virtuosa, e esse é um texto que é bastante trabalhado. Os outros textos de Provérbios nem sempre é usado. Mas o capítulo 31, a hora que você lê, você já vai ver, principalmente do versículo 10 em diante, que fala ali do exemplo da mulher virtuosa. Mas voltando para o capítulo 30. Quem é Agur? Nós nunca ouvimos falar desse homem em lugar nenhum na Bíblia. Quem é ele? Tá? Mas é interessante, a forma que esse homem escreve esse capítulo. Primeiro, o Agur, ele nos desafia a explorar a palavra de Deus. Um dos aspectos que esse autor faz é nos levar a explorar a palavra de Deus. O que nós sabemos sobre ele? As palavras iniciais desse capítulo dizem que ele era filho de Jaque, e que provavelmente ele veio da região da Arábia. Então ele não é da região ali, dos judeus, mas ele veio da Arábia. É tudo o que nós sabemos a respeito desse homem. O pai dele, filho de Jaque, e de onde ele veio. Tá? Mas a palavra desse homem entrou na Bíblia. Interessante, nós não sabemos nada de onde ele nasceu, quem, como era a família dele, se era de uma família influente ou não. Não sabemos nada. Mas, no entanto, as palavras que ele escreveu entraram no livro de Deus. O que é um bom exemplo para nos lembrar, nós não precisamos ser pessoas famosas para fazermos diferença. Como tem pessoas que querem ser famosas para fazer diferença. Tem muito famoso aí que, na verdade, não faz diferença nenhuma. Ao invés de fazer diferença na vida de pessoas, acaba sendo muitas vezes muito mais um mau exemplo. Nós não temos, por exemplo, eu não consigo me comparar a alguns personagens bíblicos importantes. Homens ali que a Bíblia fala, gigantes espirituais, como se diz. Eu não posso me comparar a Moisés, a Abraão, a Paulo e tantos outros que estão ali na Bíblia. Mas agora com Agur eu posso me identificar. Por que eu posso me identificar? Agur parece uma pessoa comum. Lendo todo o capítulo, a gente vê que ele é um ser humano normal. Do cotidiano dele, um ser humano normal. Agora tem alguns personagens na Bíblia que essa pessoa aparece em 1, 2, 3 versículos, aparece numa única cena, algumas vezes breve, mas que fizeram muita diferença na vida de pessoas. Eu gostaria de dar alguns exemplos. Simeão, o velho, lá do Evangelho de Lucas, do capítulo 2, ele encontra Maria e José no templo, pega Jesus nos braços e prediz que Jesus vai ser luz para o mundo, tá? Mas também Jesus iria provocar a queda de muitas pessoas. E só isso. Quem é Simeão? Só sabemos isso. Ou, você conhece Joquebed?
Quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés, a mãe de Arão, a mãe de Miriam. Ela colocou o filho, né, de 3 meses dentro de um cesto no rio Nilo, e ela entrou para a história porque ela fez isso. Botou o filho no rio Nilo dentro de um cesto. Hoje ela seria presa, tranquilamente. Os direitos humanos iriam prender ela. Mas ela entrou para a história porque ela sabia que Deus ia estar cuidando dela. Tá? Pense naquele ladrão lá na cruz, não sabemos o nome, o que ele fez de errado para estar lá naquela cruz, porque ele foi julgado como um ladrão, diz lá, mas é uma palavra, né, que nós não sabemos bem o significado no sentido do que ele fez. Mas ele reconheceu Jesus, reconheceu a própria fraqueza, tanto é que Jesus disse para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou então aquela menina que foi levada como escrava, e lá na casa do chefe dela, do patrão dela, que é o Naamã, ela vai lá e fala com a mulher do Naamã, dizendo assim: se o teu marido conhecesse o profeta Eliseu, ele seria curado da lepra. Interessante. Quem é essa menina? Não sabemos. O nome dela? Não sabemos. De que família ela é? Não sabemos. Mas ela fez diferença na vida do Naamã, e provavelmente, fazendo diferença na vida do Naamã, fez diferença num monte de outras vidas. Pessoas que nós nem sabemos, né, quem elas são. Eu posso me identificar com Simeão, com Joquebede, com aquele ladrão, com aquela menina, com Agur. Eles fizeram diferença porque eles foram olhar o propósito para a vida deles. Eu também tenho que entender o propósito da minha vida. E você também pode encontrar. Afinal de contas, por que nós estamos vivos? Por que Deus nos deu vida? Apenas para a gente respirar? Ou agora no século XXI para a gente tentar fugir do Covid? Só isso? Segunda coisa que o autor aqui, o Agur, quer que nós busquemos entender qual o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Nós não precisamos ser famosos, mas nós podemos fazer diferença ali onde nós estamos. Em casa, no trabalho, na faculdade. Por isso, Provérbios capítulo 30, os versículos 2, né, após essa apresentação, diz que Agur começa o capítulo dizendo algo bem prático. Ele admite que ele tem limitação humana. Ele mesmo acaba dizendo, né, no versículo 2, né, que ele é o mais tolo dos homens, ou seja, ele não tem todo aquele estudo que as pessoas, os conhecedores da lei, ele tinha, tá? Ele mesmo diz que ele não tem entendimento, ele não chegou a estudar como um ser humano, né, normalmente gostaria de ter estudado. Ele está dizendo justamente isso. Não tem a sabedoria, nem conhecimento daquele santo. Então a gente percebe, né, que ele mesmo diz que acaba se tornando alguém que está cansado. Porque a palavra ali diz que esse homem declarou a Itiel, Ucal. Essas palavras, na verdade, Itiel e Ucal, podem ser traduzidos por estou cansado e exausto. Como tem pessoas hoje cansadas e exaustas, de tanto ficar em casa fazendo live, ouvindo live, fazendo, né, trabalho desde casa, né, no home office. E ele está dizendo que ele não teve a sabedoria e o conhecimento que ele gostaria. Essa é uma atitude que ele reconhece o limite humano e ele se reconhece, na verdade, como uma pessoa que busca viver a vida a partir da humildade. E a humildade desse homem, do Agur, acaba sendo revigorante para cada um de nós, porque ele admite que ele tem falta, sim, de conhecimento, que ele tem falta de discernimento e que alguém precisa ajudar. E se você olhar para todo o texto, ele vai começar a procurar discernimento e também conhecimento em Deus. Esse Deus que quer ensinar. Ele, e nós também deveríamos saber, que o Criador do universo, Ele é Senhor sobre tudo. E Deus tem conhecimento sobre tudo. Eu creio que se Deus de repente viesse até onde nós estamos agora, a nossa cabeça iria ficar fundida. Como é que Deus, Criador de tudo, sabedor de tudo, está diante da minha presença? Nós não saberíamos nem o que perguntar para Ele, provavelmente. Apesar de tantas perguntas que talvez nós estejamos anotando,
daquilo que nós gostaríamos de fazer para Deus. Agora, se você olhar para o versículo 4, ali ele começa a dizer que nós não podemos definir Deus, ou seja, não dá para colocar Deus numa caixinha. Deus está muito além das nossas caixinhas. Ali, o Agur, ali ele começa com confiança a fazer perguntas que valem a pena a gente parar, ouvir essas perguntas, para ver de repente se essas perguntas não são as nossas perguntas. Se nós mesmos não estamos fazendo. Ele pergunta ali, quem é que subiu aos céus e desceu dos céus? Quem é que ajuntou nas mãos os ventos? Quem é que embrulhou as águas numa capa? Quem é que fixou os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Interessante, né? 6 perguntas que nós também deveríamos fazer a nós mesmos e tentar ver se nós sabemos responder. Quem é que visitou o céu? Você que está me ouvindo agora já foi para o céu? Quem é que ajuntou o vento? Nós aqui em Santa Catarina percebemos como o vento é forte. Quem é que controla os mares? E os mares têm avançado em muitas praias, né, Brasil afora e mundo afora. Quem é que fez a terra? Por mais que as pessoas tentem dizer que nós somos do acaso, do Big Bang, nós percebemos que ele sabe que foi Deus. Qual é o nome dessa pessoa que fez a terra? E ele acrescenta, qual é o nome do filho desse que fez a terra? Agur responde às perguntas dizendo, conta-me se você sabe. A confiança de Agur aqui é uma coisa incrível. É a mesma confiança expressa lá no Salmo 19, versículo 1. E é por isso que nós temos um programa aqui na nossa comunidade, né, nas nossas comunidades, aliás, e na paróquia chamado S19, a partir do Salmo 19. E o Agur com confiança diz aquilo que está no Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Agur está confirmando que qualquer pessoa que considere as maravilhas da natureza que estão aí, o vento, o mar, a própria terra, deve reconhecer que tudo foi feito pelo Criador. Não é mero acaso. Deus fez. Conte-me se você sabe. Ele está dizendo. A criação está provando que existe um Criador. A ciência busca e ela sempre esbarra naquilo que é o improvável, ela não consegue responder tudo. Se você não vê que Deus ali criou todas as coisas, é que provavelmente você esteja distraído demais com as tuas próprias realizações pessoais e você deseja apenas ver as tuas realizações pessoais e você não consegue ver as realizações de Deus. As primeiras 4 perguntas que Agur faz descrevem o Criador, né? E a próxima pergunta ele mesmo diz, qual é o nome desse que fez tudo? E a resposta é muito fácil. É só nós lembrarmos que os escritos de Agur aparecem dentro daqueles textos do Antigo Testamento, bem lá no meio do Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, ele era chamado de Yahvé, El Shaddai, El Elyon, Adonai, ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que sabe tudo, aquele que vê tudo. Esse é o nosso Deus, que é Senhor sobre tudo. A pergunta também que ele faz, que eu acho extremamente interessante, ao olhar esse texto, ele pergunta, quem é que fez tudo? O nome dele. E tem uma vírgula, depois ele faz uma pergunta, qual é o nome do filho desse que fez todas as coisas? Quem é que colocou na cabeça do Agur que esse Criador que fez todas as coisas iria ter um filho? Provavelmente essa fala aqui do Agur deve ter provocado ondas de choque nos corredores do Templo de Salomão naquela época, como se fossem tremores que aconteciam dias atrás aí lá na região do Nordeste. Como filho? Como? Yahvé ter filho? Não sei se vocês estão percebendo, Agur está proclamando para o mundo todo, Deus vai ter um filho. Nós temos que ter em mente que Agur, esse homem, escreveu em torno de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, e ele disse, Deus,
o Criador vai ter um filho. 1000 anos antes. A profecia sobre o Messias foi o principal tópico de discussão entre o povo escolhido, o povo do Antigo Testamento. A espera pelo Messias, a espera por aquele que iria trazer a salvação, né, era algo que acompanhava o povo de perto. Era o foco da esperança do povo hebreu. E ainda hoje os judeus esperam a vinda do Messias. E nós que somos, pós Jesus Cristo, nós sabemos que o Messias veio. O Messias chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que morreu por nós numa cruz, que foi já anunciado por esse homem Agur, que nós não sabemos muito, mas ele mesmo diz, vai ter um filho. Interessante. Um certo Agur pergunta, qual o nome do filho do Criador? Fazer esse tipo de pergunta, naquele momento da história, mostra que Agur, para Deus, foi um profeta que estava anunciando um futuro que aqui naquela época as pessoas não estavam entendendo. Imagine agora encontrar o propósito e o porquê que você existe. Qual é, afinal de contas, o propósito para o teu trabalho? Qual é o propósito para a tua vida pessoal? Qual é o propósito para os teus relacionamentos? Tentar achar qual é o propósito. Nós temos que aprender a abrir o coração para a inteligência, para a sabedoria de Agur, apesar dele mesmo dizer, eu sou como que um ser tolo, não tenho entendimento, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ele mesmo está dizendo, ele nem conhece tudo a respeito desse Deus, porque ele não teve a possibilidade talvez de estudar tanto quanto ele gostaria a respeito das profecias do Antigo Testamento. Nós temos que aprender a fugir do desequilíbrio, a encontrar o equilíbrio que esse homem, Agur, quer nos ensinar para a nossa vida. Nós temos que aprender a partir do Agur a superar o medo do fracasso e aprender a eliminar a inveja. Ah, como eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Tenta imaginar, ela mora naquela casa, naquele lugar, ela deve viajar tanto, mas nós não sabemos as dores que essa pessoa passa, as dificuldades que essa pessoa passa. Nós temos que procurar entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Você tem que procurar entender os propósitos de Deus para a tua vida. Não para a vida do outro, para a tua vida. Afinal de contas, Deus me fez para quê? Qual é o objetivo? Se vocês olharem aqui o texto, os versículos 5 e 6, o autor está dizendo, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Cada. Gênesis 1, criação, é pura. Aquilo que Deus fala nos Salmos, que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso pastor, é pura. Aquilo que Jesus nos ensina e mostra nos Evangelhos, é pura. Aquilo que o Paulo e tantos outros escreveram nas cartas e ali, é palavra de Deus, é palavra pura. Ela tem algo a nos ensinar. Deus é um escudo para quem nele se refugia. Não só isso, nós não devemos acrescentar nada às palavras dele. Pelo contrário, se nós tentarmos fazer isso, ele vai nos repreender, inclusive vai dizer que nós somos mentirosos. Nós temos que confiar em Deus, buscar entender o que Deus quer conosco. Deus, ele usou uma pessoa desconhecida para profetizar que o Criador teria um filho. Temos que aprender a ser humilde nas nossas atitudes, a sermos humildes no nosso falar, humildes no nosso agir, simplicidade naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu creio que Deus tem planos e projetos para todos nós, Ele tem um plano e um projeto grande para todos nós. Projeto grande não é nós sairmos em todas as mídias, estarmos espalhados por aí em outdoors, não é isso. O plano e o projeto de Deus muitas vezes pode ser tão pequeno, mas que vai fazer uma maior diferença, como foi aquela menina na história do Naamã. Que nós saibamos entender assim como foi com Agur, um desconhecido que entendeu o que Deus queria com ele. Ele viu os propósitos para a vida dele, e que nós também saibamos ouvir os propósitos que Deus tem para cada um de nós. E por isso, quando ele entendeu os propósitos de Deus para a vida dele, ele fez uma oração.
E esse texto nós queremos ver na semana que vem, porque ali, justamente nessa oração, ele vai falar do equilíbrio que tem que ter a nossa vida. Como Deus ele concede esse equilíbrio e que nós saibamos realmente viver na graça e no cuidado de Deus, no amor e na força que vem de Deus. Assim como disse o próprio Agur aí, aprender a confiar em Deus, porque Ele é Senhor, é Ele quem sabe, é Ele quem controla tudo. A natureza, Ele controla. O ser humano, é Ele quem faz. E que nós saibamos agradecer a Deus por aquilo que Ele quer colocar na minha vida, aquilo que Ele quer colocar na tua vida. Que nós saibamos realmente adorar a Deus para termos esse equilíbrio tão necessário no nosso viver. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, obrigado pela vida desse homem, do Agur, que quase nós não sabemos absolutamente nada da vida dele. A infância dele não sabemos, da adolescência, da juventude, nada. Quem foi a família, qual foi a formação dele, nada, não sabemos nada. Mas nós sabemos que é um homem que o Senhor usou, para que ele também pudesse dizer que o Criador de tudo iria ter um filho. E que nós hoje que estamos lendo esse texto e podemos ouvir desse texto, sabemos que ele já estava se referindo a Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o que veio justamente para morrer no nosso lugar, pagando o preço pelo erro que nós cometemos. Obrigado, ó Pai, pela vida do Agur. Obrigado a Deus eterno, porque através dele o Senhor nos ensina a nossa vida a ser equilibrada. Mais do que nós realmente precisamos, sabemos que o Senhor quer equilibrar a nossa vida em todas as áreas, na nossa vida pessoal, no trabalho, na escola, na faculdade, nos nossos relacionamentos em casa, como esposa, como marido, no relacionamento, Deus, de filho para pai, para mãe, ou então de mãe, de pai para os seus filhos. É isso que o Senhor Deus quer, colocar um equilíbrio, para que nós saibamos realmente viver diariamente a nossa vida cercada por esse equilíbrio que vem de Ti, esse cuidado que vem de Ti. Agur mostra a Deus o cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. As perguntas que ele fez, nós saibamos que ele, Deus, fez essas perguntas, porque o Senhor colocou nele também essa sabedoria para ele entender o que vem de Ti, a verdade que vem de Ti, o cuidado que vem de Ti e a força que vem de Ti. Clamamos também nesse momento, Deus, pelas pessoas que passam por alguma dificuldade. Mês de setembro também é considerado o mês amarelo, que é um mês de nós lembrarmos das pessoas que muitas vezes tiram a própria vida. E nós queremos clamar, Deus, por aquelas pessoas que estão angustiadas, que acham que a única solução é tirar a sua vida. Ajude, Deus, essas pessoas também a valorizar a vida, que é um presente que o Senhor nos dá. Ajude, Deus, a nós sermos pontes, sermos ouvidos, sermos abraços para essas pessoas que passam por esses momentos tão difíceis. Que exemplo do Agur, que nós também saibamos ouvir as perguntas que as pessoas muitas vezes precisam fazer. Talvez nós não saibamos responder, o Senhor saberá, o Senhor vai nos dar sabedoria, assim também como deu para esse homem, para o Agur. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te louvamos, nós te adoramos, clamamos pelo teu cuidado e fazemos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Deus eterno, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele derrame a bênção sobre ti, que você também, a exemplo de Agur, saiba buscar a Deus em todos os momentos, que Ele te auxilie a ter a sabedoria e a inteligência que precise, para que você tenha uma vida equilibrada. Fique na paz, na graça e na bondade do nosso Salvador. Amém. Conduzir-nos juntos, com o vento sempre a Deus.
A todos uma abençoada semana, no cuidado e na força de Deus, que nós possamos seguir o exemplo do Agur, buscar o equilíbrio na vida, adorando e confiando no Senhor. Então fique nesse cuidado do Senhor. Amém.